Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria e quero te convidar para refletirmos nosso ano bíblico, que está no livro de 2 Reis. Vamos refletir o capítulo 1, que vai finalizar aqui a história da família de Acabe, porque no último estudo nós vimos que a palavra de Deus nos disse que a família de Acabe ia ser toda exterminada, não ia sobrar descendentes. Mas aqui ainda está reinando seu filho Acasias. E o seu filho Acasias, que ficou no lugar do seu pai Acabe, ele sofreu um acidente. Ele caiu em cima de umas grades e ficou muito ferido e ficou acamado. Com isso, ele pediu para o sacerdote ir saber com seus adivinhos, mas ele pediu para ir consultar Baal. Pediu para o sacerdote ir atrás de Baal para saber se ele ia se reerguer, para saber se ele ia ficar curado. Com isso, o anjo do Senhor falou para Elias. E Elias foi lá com o sacerdote e falou: porque ele mandou vocês vir até Baal, ele não vai mais se levantar da cama e ele vai morrer. Com isso, os seus sacerdotes foram e deu o recado para ele. E aí ele falou: quem é esse homem? Como é o nome dele? Eles não sabiam. Falou assim: ele usa roupa assim, assim. Eles falaram: sim, ele usa roupa dessa maneira. Ele falou: é Elias. Porque Elias, ele se identifica, a sua roupa representava ele ali. Quando ele chegava, todo mundo já sabia, porque todo mundo sabia a maneira como ele se vestia. Está aqui no verso 8. Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tebista. Ele teve a certeza que era Elias. E Elias, ele foi embora e ele subiu no cimo do monte. E Acasias, filho de Acabe, não ficou sossegado. Ele queria conversar com Elias. Pediu para um capitão, juntamente com os 50 soldados, ir buscar Elias. E ele foi. Chegou, pediu para que Elias descesse do cimo. Falou: homem de Deus, desce. Ele falou assim: se eu sou homem de Deus, que desce fogo e consome todos vocês. Pã, aconteceu. O fogo veio e queimou todos. Acasias, não satisfeito, mandou mais um capitão com 50 soldados. E aconteceu da mesma forma. E Acasias porque queria ver Elias, mandou o terceiro capitão. Mas o terceiro capitão chegou e se humilhou. Chegou e pediu para ele ter piedade deles e que fosse com eles, porque Acasias queria vê-lo, mas ele não queria ser destruído. E o anjo do Senhor falou para ele: vai com ele. E ele foi, ele obedeceu. E aqui no verso 16, Elias disse: assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal Zebube, Deus de Ecrom? Ele fez uma pergunta. E ele continuou: será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. Elias disse isso para Acasias. E Acasias morreu. E no lugar de Acasias, porque Acasias não tinha filhos, no lugar de Acasias reinou Jeorão, filho de Josafá. Josafá era rei de Judá, Acabe e Acasias, sucessor, rei de Israel. Mas Jeorão casou com a filha de Acabe. E aí, Jeorão foi rei no lugar de Acasias. Nós vemos aqui que a palavra do Senhor se cumpre
porque o filho de Acabe ali foi morto. E ali o filho de Josafá, ele começou a reinar, Jeorão, porque o filho de Acabe não tinha descendentes. Então nós vemos que nós temos que procurar obedecer a Deus, não procurar coisas que o mundo nos apresenta, como se fosse vindas de Deus. E com essa história, triste história, né? Mas a Bíblia ela nos mostra as histórias tristes e as felizes, para que nós possamos reconhecer ali a veracidade de toda a Bíblia, porque ela não esconde nada. Então, que nós possamos nos apegar ao nosso Deus e sermos fiéis a Deus. Isso é o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.